Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. A essência do amor, pelo menos do amor romântico, é revelada em sua própria gramática. É comum dizer que estamos perdidamente apaixonados por alguém, o que pode acontecer muitas vezes à primeira vista. Nos apaixonamos loucamente e cegamente pelo outro sem qualquer avaliação cuidadosa ou racional de suas virtudes. O amor romântico é avassalador, irresistível e arrebatador. Ele controla a gente muito mais do que temos controle sobre ele. Por um lado, é um mistério. Por outro, pura simplicidade. Seu curso, uma vez estabelecido, previsível e inevitável, sendo a sua expressão cultural praticamente homogênea ao longo do tempo e do espaço. O impulso de atribuir suas causas procede à ciência. Basta lembrar da flecha do Cupido ou das poções mágicas. O amor parece alimentar a nossa raça. No entanto, o amor não é facilmente dominado pela ciência. Os feromônios sexuais, substâncias químicas liberadas para comunicar disponibilidade para o acasalamento, são frequentemente citadas como os principais instrumentos de atração. É uma ideia até que interessante, mas enquanto os feromônios desempenham um papel importante na comunicação dos insetos, há poucas evidências de que eles sequer existam em nós seres humanos. Mas se uma substância química é capaz de enviar sinais de atração para fora do corpo, por que não para dentro dele? O neuropeptídeo ocitocina, descrito de forma imprecisa como hormônio do amor e conhecido por seu papel na amamentação e no trabalho de parto, é o principal candidato neste quesito. Esse hormônio foi amplamente estudado principalmente em ratazanas de pradaria, roedores adeptos à monogamia e à demonstração pública de afeto, o que faz deles a cobaia ideal para esse experimento. Ao se bloquear a ocitocina, o vínculo entre os casais de roedores se quebra e as ratazanas se tornam mais contidas para expressar emoções. De modo inverso, a indução de ocitocina em espécies não monogâmicas de ratazanas diminui seu apetite por aventuras sexuais. Nos seres humanos, porém, os efeitos são muito menos dramáticos. Há apenas uma mudança sutil na preferência romântica por manter o que é familiar, ao invés de ir buscar por novidades. Portanto, a ocitocina está longe de ser a essência para amar. É claro que, mesmo que conseguíssemos identificar tal substância, qualquer mensagem, seja química ou não, precisa de um destinatário. Onde está então a caixa de correio do amor no cérebro? E como identificamos a pessoa certa para nós, considerando que nenhuma molécula no cérebro é capaz de codificá-la? Quando o amor romântico é analisado com base em imagens do cérebro, as áreas que se iluminam se sobrepõem àquelas que dão suporte a comportamentos de busca e recompensa, e orientação por resultados. Mas o fato de que essas partes do cérebro se acendem por alguma razão não nos indica se estão igualmente entusiasmadas por outra pessoa ou uma coisa completamente diferente. E os padrões observados de amor romântico não são tão diferentes daqueles do amor materno, tampouco da paixão por um time de futebol. Sendo assim, só podemos concluir que a neurociência ainda está bem longe de explicar essa emoção arrebatadora em termos neurais. Sim, geralmente essa é a resposta dos cientistas, mas isso pressupõe que o amor seja simples o suficiente para ser decifrado por uma descrição mecanicista. Cada decisão reprodutiva não pode ser singela, tampouco uniforme, pois não podemos ser guiados por uma única característica, que dirá pela mesma. Por mais que pessoas altas sejam consideradas universalmente atraentes, se a biologia nos permitisse selecionar o parceiro apenas pela altura, James Cameron não precisaria mais gastar tantos dólares com computação gráfica em seus filmes. E se as decisões são complexas, o aparato neural que os torna possíveis também precisa ser. Embora isso explique por que a atração romântica deve ser complexa, não explica por que se apaixonar parece tão instintivo e espontâneo, ao contrário do modo deliberativo que reservamos para as nossas decisões mais importantes. Para entender por que não, vamos analisar o raciocínio. A racionalidade foi desenvolvida depois dos nossos instintos.
e é necessária apenas para nos distanciar dos motivos que levam a uma decisão, para que outras pessoas possam registrá-la, entendê-la e aplicá-la independente de nós. Mas não há necessidade de mais ninguém entender porque amamos alguém. Na verdade, a última coisa que queremos é compartilhar com as outras pessoas a receita para alcançar o nosso objeto de desejo. Da mesma forma, ao ceder o controle às práticas culturais, a evolução depositaria muita confiança em uma capacidade, a racionalidade coletiva, que é, em termos evolutivos, ainda muito nova. Também é um equívoco pensar no instinto como algo simples e inferior à racionalidade. O fato de ser tácito torna-o potencialmente mais sofisticado do que a análise racional, ativando a variedade tão ampla de fatores que jamais seríamos capazes de manter simultaneamente em nossas mentes conscientes. Pensem como temos mais facilidade em reconhecer uma fisionomia do que em descrevê-la, porque a identificação do amor seria diferente. Em última instância, se os mecanismos neurais do amor fossem simples, você poderia induzi-lo com uma injeção ou extirpá-lo com um bisturi. A lógica fria e dura da biologia evolutiva torna isso impossível. Se o amor não fosse complicado, nunca teríamos de início evoluído. Dito isso, o amor, assim como todos os nossos pensamentos, emoções e comportamentos, depende de processos físicos no cérebro, com interações muito complexas. Mas dizer que o amor é apenas uma reação química do cérebro é como falar que o romance Romeu e Julieta é apenas uma coleção de palavras, o que sabemos que não é verdade. Assim como a arte, o amor é mais do que a soma de duas partes. Portanto, quem teve a sorte de experimentar o seu caos deve se deixar levar pelas ondas do amor. E se acabar naufragando nessa jornada, serve de consolo saber que a razão não te levaria muito mais longe.